Olá meus amigos, Ricardo Vitória Sucesso na área para mais um vídeo simples, rápido, descomplicado. Hoje falando de junta do cabeçote. Alguém já ouviu falar em junta queimada? Alguém já falou para vocês? Já assustou? Antes, não se esqueçam de inscrever nesse canal. As visualizações estão aumentando, as curtidas também, até estão aumentando, só que as inscrições não. Então dá um like lá, curte, compartilha e se inscreve no nosso canal, tudo bem? O YouTube já até tá mandando mensagem lá que o canal tá legal, tá acontecendo. Bom, pessoal, nós vamos falar um pouco de junta queimada, né? Esse junta queimada veio de um termo isso é um termo antigo que vem muito disso daqui, ó. Dá para ver aqui a caixa de fósforo? Tem uma fuligem aqui queimada. O que acontece numa junta é exatamente isso, tá? Ó, entre um cilindro e outro pode ter o que? Uma passagem de gás, tá certo? Que o mecânico perspicaz, ele vai o que? Notar que tem uma fuligem aqui, ó, passando. Claro que uma pessoa que tem uma certa experiência, ela vai olhar essa passagem de um dos cilindros e ela vai notar o quê? Que está passando de um cilindro para o outro. O quê? O gás. Então, quando ocorre a queima, essa pressão de gás, da expansão do gás, ele vai o quê? Ele começa a soprar por aqui, entendeu? Então, isso é o que chama de junta queimada. Tudo bem? Entenderam? Função de junta. Qualquer junta, seja junta de tampa de válvula, seja junta de sistema de arrefecimento, tem a função de quê? De vedação, né? Óbvio. Só que a junta do cabeçote, ela tem uma função nobre. Por quê? Cabeçote é de um material, bloco é de outro material, né? E muitas vezes hoje o cabeçote é do mesmo material, o bloco é do mesmo material. O que acontece? Acontece de variações de dilatações diferentes. Então essa junta ela vai se juntar na rugosidade do material da usinagem da superfície do cabeçote, junto com a usinagem da superfície do bloco. O que vai acontecer? Essa rugosidade, eu fiz um vídeo de rugosidade numa aula aí de motor de popa. Eu estou tentando, como eu fiz no story do Instagram, eu preciso compilar tudo isso, eu tenho gravado, e para colocar aqui para vocês, né? Então, essa rugosidade dos dois materiais, isso que a gente tem aqui, vai formar, junto com o material da junta, uma vedação, entendeu? E aí entra aquilo que a gente falou de torquear cabeçote. Torquear cabeçote é para isso, é para você ter um torque capaz de a rugosidade dos três materiais, da superfície do cabeçote, da superfície do bloco e mais a superfície da junta, que formar uma coisa só. Então, a função nobre da junta do cabeçote é absorver essas diferenças de dilatações nas mais diversas, entenderam? E outra, tanto no aquecimento quanto também no resfriamento do motor, entenderam? Tá? Falando uma linguagem assim bem simples para todo mundo entender. O aparelho que mede essa rugosidade chama-se rugosímetro. E cada por exemplo, cabeçote vai ter essa rugosidade. Depois eu vou mostrar para vocês, eu assumo esse compromisso, tá bom? Entenderam o que é junta? Entenderam o que é junta queimada? Tá. Aí você liga pro cliente e fala assim, queimou junta. Aí ele vai falar assim, faz? Tá bom. Aí tu tira o cabeçote, você manda para retífica, você vem, coloca uma junta nova, igual essa que tá aqui, coloca uma junta nova, tá, e aí? Você foi no efeito, o efeito o que foi? A junta queimada. Qual foi a causa? Entendeu qual é a sacada do diagnóstico, da manutenção? O efeito é aquilo que está mostrando. E qual foi a causa? A causa pode ser um monte de coisa. Por exemplo, qual é a causa? A causa pode ser os motores, os veículos que ainda têm, por exemplo, um termostato, né?
termostato não ligou, o rotor da bomba d'água pode não ter funcionado, o radiador pode ter entupido, se for uma embreagem, se for como é que chama? Acho que é embreagem viscosa que chama, que tem muito em motores diesel, né? Aquele ventilador funciona com viscosa, como é que chama ele? Acho que é embreagem viscosa mesmo. Comenta aí, me ajuda aí. E aí o que acontece? Ela não acopla, motor superaquece. Motor superaqueceu, aumentou a temperatura, pronto. É o suficiente para empenar o cabeçote e aí promover o quê? Um vazamento de um cilindro para o outro. Entenderam? Tá? Então, pode ser uma válvula termostática travada, fechada. Então, pode ser um monte de coisas ligados a esse efeito. Entenderam que o motor, quando ele superaquece, você não basta simplesmente sair trocando peça, mandar para a retífica. Retífica vai fazer um bom papel. Você também, como montador e reparador, eu estou falando agora para você que tem um bom reparador, o seu reparador vai fazer um bom trabalho, mas aí tá. Qual foi a causa? O que levou a esse superaquecimento? É isso que você tem que atacar e é isso que o mecânico seu tem que atacar. Entenderam? Tá. Ricardo, como é que eu faço esse diagnóstico? Tá? Como é que se eu levar o meu carro lá para um reparador, como é que ele faz esse diagnóstico? Bom, esse diagnóstico ele pode ser feito da seguinte maneira. Primeiro, analisar e escutar o cliente, né? Então, o reparador vai te escutar. Se eu estiver falando com o mecânico aqui, você vai escutar o seu cliente. Então, o que vai analisar? Vai analisar as temperaturas do motor, funcionamento, hoje com injeção eletrônica, né? Ele vai passar o aparelho e vai analisar. Aí depois, o que ele vai fazer? Ele vai medir o quê? A compressão de cilindros. Medir compressão de cilindros, ele já vai ter uma ideia do quê? Que aquele cilindro está com problema, aquele cilindro está fraco e a pressão está fora do que estabelece o manual de serviço do fabricante do motor. Beleza. Tem um outro equipamento chamado vazamento de cilindro, aonde é injetado, eu tenho no vídeo aí, eu tenho no canal um vídeo desse de vazamento de cilindro, aonde o que? Eu entro com ar comprimido, monitorado, tá certo? Ou seja, ele vai estar o quê? Ele vai estar assistido, eu vou colocar um ar lá dentro do cilindro, tá certo? Quando ele estiver com as válvulas fechadas e estiver em compressão. Então, se nesse momento eu estou colocando a pressão, ele não atingir a pressão desejada estabelecida, você pode olhar que lá no reservatório de expansão, lá da água, né, do radiador, do líquido de arrefecimento, vai estar borbulhando. Opa, está tendo problema. Ou é audível, você começa a ouvir um chiado lá no TBI, né, ou no carburador, se for um carro carburado, tá certo? Opa, tá passando para a admissão. Ou, por exemplo, tá lá no escapamento. Tá entendendo como já ficou fácil o diagnóstico? Veja, eu não tirei cabeçote nada. Então é importante que não se desmonte nada até que você tenha certeza do que é. E aí você vai buscando a causa, tá? Uma outra coisa que você pode medir, existe hoje um equipamento, né, chamado Smoke Injection, tá? Acho que a Raven vende, né? Não estou fazendo propaganda dessa. Podia mandar um dinheirinho aí dessa Raven. Aí o que acontece? Injeta uma fumaça dentro do cilindro lá da vela, aonde o que? Essa fumaça vai entrar sob pressão, claro, né? E aí ele vai começar o que? Fumaçar e você vai ver que vai estar passando para outro cilindro. Vamos dar um exemplo. Você colocou no cilindro 4, né? Aqui, ó. Exemplo, você colocou no cilindro 4 aqui a fumaça, e aí você tirou a vela, as 4 velas, e tá passando por aqui. Opa, tá tendo vazamento, tá certo? Não passou nada. Tu tirou daqui, opa, passou para cá. Opa, achei. Estão compreendendo? Então, outro equipamento que você vai fazer esse diagnóstico. Então, pressão de compressão, que é medição de compressão, vazamento de cilindro, que é um outro equipamento, e o Smoke Injection, que é o equipamento vai gerar fumaça no motor. Tudo bem? Estão entendendo? Já deixa um like aí, porque eu acho que valeu a pena, né? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui da junta, ó. Open, ó. Top em inglês. Dá para enxergar?
top em inglês é cima e oben em alemão é cima, então é para cima. Então a hora que você for colocar, quando o mecânico for colocar lá, seu reparador, ou você mesmo estiver fazendo um trabalho desse, presta atenção. Às vezes a distração tá ali, é um diabo, te atenta para você tomar uma outra atenção e você coloca aos contrário. E aí o que acontece? Pronto. Basta que você interrompa algum círculo, algum orifício desse daqui, já era. Entenderam? Já era. Bom, cima, como eu falei. Ó, aqui ó, é um anel, tá vendo? É um anel que aguenta uma super temperatura, uma temperatura bem alta, tá vendo? Uma temperatura bem alta. Quando você for torquear as etapas de torque, eu tenho um vídeo do canal sobre isso. Quando você for apertar o cabeçote, esteja certo que você já está partindo para finalizar. Porque se uma vez você apertar e você mexer nessa espessura, já era. Junta lixo, tem que colocar outra, entenderam? Então, esteja certo que está tudo certo, que está tudo montado correto, que você vai montar respeitando todos os parafusos novos, né? Todo mundo sabe disso, parafuso novo. E aí você vai, de posse do manual, ver quais são as etapas e torquear. Por que é interessante o reparador dar uma garantia para vocês no que tange a volte daqui a 2.000 quilômetros, daqui a 1.000 quilômetros, ou tantas horas de uso, se for parte náutica. Por que é interessante? Ele vai trazer para você reapertar o cabeçote. Isso é super importante. Reapertar. Por quê? Porque pode haver uma acomodação do material e quando você reaperta, né? Reapertar, preste atenção. Reapertar não é soltar e depois apertar novamente, não. É a partir daquele ponto que ele está, você colocar o último torque, né? Exemplo, lá no manual tá lá 100 newtons, 10 quilos. Então já coloque no torquímetro 10 quilos, 100 newtons, e aí você já vai para o último torque. Isso é reapertar. Entenderam? Isso é importante. Importante para você, reparador, porque tu já começa o quê? A verificar se você não deixou algum erro para trás, que você consegue, por exemplo, até em refazer e melhorar e não atingir uma outra coisa pior. Tudo bem? Ó, aqui ó, também eu vi agora, tá vendo? Para cima, tá vendo? Tá escrito para cima. Além do open top aqui, ó, ainda tá traduzido aqui embaixo para cima. Algumas juntas aí de alguns motores aí bem caros, ele tem sensores de temperatura, sensores de pressão e ainda sensores de detonação, aonde ele vai já te avisar como está esse motor. Entenderam? Rapidamente, que eu sei que o vídeo já está indo para 12 minutos, presta atenção, já passou de 12 minutos. Uma coisa importante, na própria montadora, tá, o que acontece? Às vezes, por algum motivo, sei lá, de usinagem, tá? É colocado uma junta sobre medida. Aí tu fala, meu Deus, tá entregando a montadora? E essa junta vai deixar o motor perfeito. Ela foi feita lá com uma dimensão para compensar algumas usinagens. Isso é certo? Claro que não, mas ela faz. Vamos dizer que dure aí muito tempo o motor, que não vai fazer um motor, então eu vou colocar. Só que aí se o motor der um superaquecimento, como nós estamos falando, e for para uma oficina séria, tá certo? Ela vai pedir o quê? Uma junta original. Ao pedir uma junta original, como você deve fazer, tá? A junta original, ela vai ter uma espessura menor do que essa que ela fez lá quando entregou o teu carro zero. Você entendeu o que aconteceu? Pronto. Tua injeção já vai estar com problema, comprometida. E aí sabe qual é a solução, meu amigo? Substituir o cabeçote. Por quê? Porque as dimensões já foram. Entenderam? Bom, eu espero de fato, o vídeo ficou longo, vocês me desculpem, tá? Eu espero de fato que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe, espalha e comenta aí, né? Eu tô querendo fazer alguns vídeos diferentes aí no canal e eu quero sugestões, tá bom? Sucesso! Tchau!